Olá pessoal, tudo bem? Retornando aqui ao canal com o segundo vídeo, dando conta da história do ateísmo no mundo islâmico. Tá? Esses vídeos eu estou fazendo baseados no capítulo escrito pelo Samuli Shiel, que se chama O Mundo Islâmico e que está presente neste livro aqui, o manual Oxford sobre ateísmo. Né? Como eu mencionei no vídeo anterior, infelizmente não tem uma tradução em português. Tá? Então, no primeiro vídeo que eu fiz, eu falei sobre a questão, né, do significado, né, e das próprias palavras no árabe para a questão do ateísmo e também um pouco ali das manifestações de descrença religiosa no período inicial da era islâmica. Agora, né, eu gostaria de falar sobre o período relacionado ao século XIX e XX, que na verdade é o próprio autor, ele faz, né, este pulo, digamos assim, em termos cronológicos, né, ele sai dos séculos iniciais da era islâmica e vai já diretamente para o século XIX. Tá? Então seria interessante ver um período, né, intermediário aí o que aconteceu, mas ele não aborda isso, né? Teria que buscar outras referências para saber um pouco mais, tá? Mas o que ele vai falar em relação ao século XIX e XX, né? Ele vai dizer que uma nova onda de discurso antirreligioso vai ganhar força em diversas sociedades islâmicas no decorrer do século, na virada do século XIX para o século XX. E essa onda de discursos antirreligiosos vai incluir a questão do ateísmo. Em parte, o autor menciona que este fenômeno ele está atrelado ao impacto causado pela ação imperialista dos países europeus naquelas sociedades ali do século XIX para o século XX, né, que é a chamada era dos imperialismos. Então isso vai ter digamos assim, uma força muito grande, né, e consequências dentro das sociedades islâmicas, né, e aí isso vai levar a um questionamento das tradições intelectuais e religiosas, né? Essas sociedades, vai ser percebido que essas sociedades não estão conseguindo fazer frente ao avanço, né, dessas forças externas, e aí eles começam a repensar as suas próprias referências, né? E aí vem um discurso antirreligioso bastante forte nesse sentido, tá? O autor também vai mencionar a ascensão, né, de uma proposta de pensamento e também de movimento social de teor nacionalista, né, em diversas sociedades islâmicas, né, onde estará presente um perfil antirreligioso e anticlerical atrelado à ideia de modernização. Então é uma espécie assim de conscientização de que as sociedades islâmicas elas estão ficando para trás em relação às sociedades ocidentais aqui europeias, tá? Elas estão sendo dominadas economicamente, politicamente, enfim. Então é preciso encontrar uma solução para isso. E a solução para isso está atrelada a uma ideia da necessidade de modernização dessas sociedades. E aí o discurso nacionalista, ele vem com uma proposta de modernização e de fazer um enfrentamento a essas forças externas, sendo que vai estar presente aí a questão do discurso antirreligioso e anticlerical. Então a religião ali é colocada como um elemento a ser discutido, tá? Exemplos, né? O autor vai mencionar um movimento que surgiu no Irã em meados do século XIX, chamado babismo. Tá? Este movimento ele foi um movimento anticlerical, né, que entendia que a revelação do profeta do Islã já estava obsoleta, né? Era necessário rever, né? Rever isto, rever a forma de
de agir e de viver naquele momento, tá? E a partir daí o babismo vai defender uma série de propostas direcionadas a reformas políticas, né, na sociedade iraniana, que na época ainda se chamava Pérsia, e entre outras coisas vai defender a igualdade de gênero. Veja, nós estamos falando aqui de um movimento de meados do século XIX no que hoje é o Irã e que defendia igualdade de gênero, né? O movimento foi extremamente perseguido, e suas lideranças presas, mortas, enfim, teve uma repressão bastante forte nesse sentido, né? Dois autores que também são mencionados aí dentro desse novo marco cronológico, né? E aqui mais especificamente século XX. Um deles é Hamad Shamlun, que nasceu no Irã em 1925 e faleceu no ano de 2000, tá? Não faz tanto tempo assim que ele faleceu, né? E que foi um intelectual que defendeu uma ideia da necessidade de pensar o ser humano como responsável pelo seu próprio destino, né? A ideia de cortar os laços com Deus, e se tornar o senhor de si, né? Então isso aqui ele traz. E um outro autor, que esse nasceu no Egito, né? Ismail al-Haq, né? Nasceu em 1911 e faleceu em 1940, então ele viveu pouco tempo, né? E aqui há um dado interessante que nesse caso do segundo autor, há uma ênfase muito grande na questão da ciência, há um encantamento muito grande com a ciência, em particular com a teoria da evolução, como uma possibilidade de compreensão do mundo superior à explicação religiosa, né? Então tem isso aí. E para a gente finalizar aqui esse segundo vídeo, né, o terceiro elemento presente nesse período, principalmente no século XX, associado então à crítica religiosa e à ideia de modernização das sociedades islâmicas, é o comunismo. O comunismo ele vai ter influência em diversas sociedades islâmicas ao longo do século XX. Só que o nosso autor aqui, o Samuli, ele chama atenção para o fato de que nas sociedades islâmicas os indivíduos e grupos comunistas eles não vão fazer uma defesa explícita do ateísmo, uma defesa pública do ateísmo, mas eles vão trabalhar muito dentro da lógica da privatização da religião, que é basicamente, poderíamos pensar aqui que é a ideia de laicidade. Então a crença religiosa como uma questão individual, e não um estado de religião oficial, onde as leis e os códigos morais são determinados pela religião. Mas fica identificado aí o ateísmo também com essa matriz do comunismo, que é uma referência que vem das sociedades ocidentais. Bom, pessoal, era isso, Em breve aí eu volto aí com o terceiro e último vídeo contando um pouco mais sobre a história do ateísmo no mundo islâmico. Um abraço e até mais.